Olá, Moveres! Tudo bem? Estamos começando mais uma gravação do Mover Podcast, o seu podcast sobre moda, beleza, empreendedorismo, marketing e outros assuntos interessantes. Esse é o nosso 100º episódio, isso mesmo! Nós já completamos 100 episódios, então se você quiser aí ter mais conteúdo sobre moda, sobre beleza, sobre empreendedorismo e marketing, dá uma puxadinha nos episódios anteriores para saber aí vários insights, como podem ajudar o seu negócio, a sua vida e acrescentar aí muitas coisas. A gente já falou sobre assuntos variadíssimos, já recebemos aí grandes CEOs, grandes estilistas, marcas incríveis, tem muito conteúdo bacana. E claro, se você está nos assistindo, está nos acompanhando, não se esquece, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, manda aí nos comentários o que você achou desse episódio, fala pra gente quem vocês querem ver nos próximos episódios, né? E ativem as notificações para que vocês saibam que toda segunda-feira às 8 a gente traz um episódio novinho. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o meu convidado de hoje. 100º episódio, né, gente? Não poderia ser, assim, um convidado mais ou menos. Tinha que ser alguém espetacular. E esse convidado é uma realização de um sonho meu. Esse convidado de hoje, ele revolucionou o mercado de beachwear no Brasil e no mundo, na verdade, né? Hoje a gente só conhece a moda praia da forma como ela é por conta dele. Mas a história dele não começou na moda. Ele se formou em História na Pontifícia Universidade Católica daqui de São Paulo, assim como eu. E ele, depois disso, ele começou a marca dele, que foi a Rosa Chá, que mudou o mundo do beachwear. Depois ele acabou saindo da Rosa Chá, investiu na noite, então teve alguns bares, casas noturnas. E atualmente ele tem a marca homônima. O que eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Amir Islama. Amir, seja muito bem-vindo ao Mover Podcast. Imagina, um prazer estar aqui com você e estou super à disposição para a gente contar um pouquinho essa história. É uma história que tem bastante conteúdo, tem bastante inovação, tem bastante conceito. Então, eu espero que o pessoal goste bastante. Não, a sua história é incrível. Eu já sabia que era muito legal, mas depois que eu fui estudar mais a fundo, eu fiquei mais ainda apaixonada. E assim, responsabilidade. Pode ser que eu dê uma tremida na base aqui durante a nossa entrevista, dê uma engasgada, porque é muita responsa, Imagina, é um prazer mesmo estar aqui com você. Parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigada. Então, eu já dei um spoiler aqui, eu contei que você começou a sua vida profissional como historiador, né? Você chegou a estudar História na PUC e também chegou a dar aula para crianças por 2 anos. Conta um pouquinho dessa fase aí pra gente. Então, eu, com 17 anos, eu fui fazer vestibular, não sabia muito bem o que eu queria fazer, entrei em administração, na PUC mesmo. E na época, tinha um primeiro ano que era básico, né? Era um primeiro ano que, na realidade, ele era um reforço de um segundo grau, que na época, no Brasil, não era tão forte. Então, era um ano que se juntavam estudantes de vários cursos. Então, numa mesma sala, você tinha 3 alunos de administração, 3 de economia, 3 de história, 3 de geografia. Então, se misturava todo mundo e você tinha 5 matérias básicas. Você tinha filosofia, você tinha português, você tinha antropologia. Então, eram matérias todas que te ensinavam, né, a escrever um texto, que a gente saía do segundo grau sem saber escrever um texto, e te ensinava a refletir e pensar. E aquilo lá mexeu muito comigo. Eu já tinha uma curiosidade muito grande pela história, pela sociologia, pela filosofia. Então, aquilo lá me ajudou a pensar e decidir com que eu fosse para a história. Fiz história. Enquanto eu fazia faculdade, eu dava aula no colégio perto da PUC, ainda sem estar formado. E tinha vontade de mudar o mundo, né? Como um adolescente e uma pessoa mais... do pensar, né? Eu queria mudar o mundo, transformar, e para mim a história ela ajudava a fazer isso. E acontece que eu queria mexer com pesquisa histórica, eu não queria lecionar, não queria dar aula, e aquilo começou a me frustrar um pouco, porque se eu tivesse que ficar só fazendo história, eu teria que dar aula o dia inteiro e não ia ter tempo de pesquisar. Não era uma época que se ofereciam bolsas de estudo como hoje, né? Existe ainda possibilidades. E aí eu comecei a olhar para a moda como uma possibilidade de poder me comunicar, né? De poder continuar estudando, de uma certa forma, e tocar as pessoas de algum jeito, né? Então, se eu não poderia estar mudando o mundo, mudando a humanidade, pelo menos eu ia estar tocando as pessoas de alguma forma. Boa, então você já tinha um propósito. Mas quando você estava na faculdade de História, você já tinha o intuito de trabalhar com moda ou isso veio depois? Não. Isso veio depois. Eu já namorava há um tempão e eu queria casar.
E a gente queria ter uma vida juntos e a gente começou a pensar em alguma coisa que eu pudesse fazer onde eu não me frustrasse profissionalmente, né? E tinha um backstage lá, né? Escondido de confecção. Meus pais trabalharam a vida inteira com confecção, mas uma coisa mais de alta produção, para lojas de departamento. Não era uma coisa relacionada à moda, mas sim à produção de moda, né? Então, tinha no meu ouvido também sempre assim, o tecido, a modelagem, o pedido. Aquilo lá estava dentro de mim de alguma forma, mas não estava ainda exposto para fora, né? E você chegou a trabalhar na confecção dos seus pais? Não cheguei a trabalhar com eles, não. E o que acontece é que, em um determinado momento, meus pais sofreram um acidente de carro muito forte e a empresa deles, na época, já não estava numa situação muito boa, eles acabaram fechando. E quando eu resolvi ir produzir alguma coisa, eles acabaram me dando umas máquinas de costura e uns retalhos de tecido. E assim eu comecei num espaço que eu aluguei, hoje, na época a gente falava um fundo de quintal, né? No Bom Retiro mesmo. E a gente começou a montar uma história. Como eu não era uma pessoa conhecida do mundo paulistano, brasileiro, eu acabei escolhendo um nome para ser a minha marca, né? Que era Rosa Chá, que era o nome de uma flor do interior de Minas. Eu achei bonito. Não era nada muito em particular. E falei, não, esse... Não, o nome é bonito, mas não era alguma relação que eu tinha com a flor ou com a região dela, né? E acabei escolhendo ele para ser o nome da marca. E eu era a pessoa que estava por trás, né? E aí a gente não associava muito quem fazia, né, a marca. Você falou sobre esse negócio de não associarem. Depois você, um dia, apareceu num dos desfiles, né? Onde você se mostrou que era um homem, enfim. E as pessoas não se associavam, surpreenderam, né? Porque achavam que a Rosa Chá era uma mulher. Isso aconteceu em Nova York, num desfile. Quando terminou o desfile, todo mundo achava que a Rosa Chá era uma senhora, né? E eu tinha muito cabelo na época ainda, então foi uma coisa meio surpreendente. Foi chocante. Mas também foi uma inovação, porque quando eu assinei isso, a primeira vez com o meu nome, isso foi em 2000. E não existia isso ainda. As pessoas você tinha um monte de marcas no Brasil. Então, você tinha Fórum, você tinha AG, você tinha várias marcas, mas nenhuma estava associada ao estilista. Ao nome do né? estilista. E isso foi um movimento que depois também a gente meio que abriu assim como uma inovação. Começou a aparecer a cara, né, das pessoas que estavam por trás das marcas. Hoje, basicamente, todo mundo quer saber, né, quem está por trás das marcas. Sim. Mas antigamente não era tanto. Não. Eram mais marcas mesmo e pronto, né? Não tinha muita... Cara, é muito legal ver essa evolução. E aí, quando você começou a Rosa Chá, também acho que não é todo mundo que sabe. As primeiras peças eram roupas de ginástica. Isso. E você e a sua esposa iam lá nas academias à noite de noite, vender. abrir a sacola e fazer. Então, eu sempre quis fazer coisas relacionadas ao corpo, né? E quando eu comecei a trabalhar, isso, tipo, início dos anos 90, 89, 90, 91, tinha uma onda muito forte de ginástica, né? De fitness. E aí eu falei, não, vou começar a desenvolver essas peças que eu acho que vão ter um sentido, né? E vai ter uma aceitação fácil e tal. E eu não tinha um conceito ainda de coleção, de montar uma coleção. Então, a gente montava peças que eu achava bonitas, né? E a gente saía para vender isso de noite. Em academias, ela saía durante o dia e eu durante a noite. E aí, depois de um ano, eu comecei a perceber que era uma coisa muito sazonal a roupa de ginástica, né? Para ter só ela. Porque as pessoas consumiam muito no início do ano, no meio do ano e pronto, né? Então, se parava, o movimento parava. E aí eu comecei a estudar e a perceber que existia um espaço nesse segmento de praia que as pessoas não exploravam, as pessoas olhavam para o segmento de moda praia simplesmente como maiôs e biquínis, né? Não como um conceito de moda, como uma coisa muito brasileira. E aí eu comecei a pensar num esquema de criar realmente coleções onde eu partia da roupa para fazer o maiô e o biquíni, né? Então, isso foi uma coisa que eu comecei a deixar bem introjetado em mim e começar a desenvolver isso como um conceito mesmo. Hoje, a gente encontra várias marcas aí fazendo, né? Saídas de praia, às vezes conjuntos, coordenando com biquínis, mas naquela época, então, não era comum. Não tinha. Já existiam várias marcas que estão aqui no mercado até hoje, mas faziam basicamente maiôs e biquínis. E nas lojas multimarcas, né?
né? Apareciam, de repente, em outubro, novembro, um biquíni do lado de um cinto, perto de uma bolsa. Se vendia muito no mercado nacional, mas não era apresentado como coleção. E depois de um certo tempo, né, a gente começou até a trazer esse conceito de pendurar os maiôs e biquínis em cabides mesmo, para dar um tratamento de roupa, né? Porque antes o pessoal colocava só naqueles saquinhos? Não, ficava naqueles corpos de plástico, né? E aí você fez um status todo de roupa, o que mudou completamente Totalmente a visão. o conceito, sim. Sensacional. E aí, me conta mais sobre essa época da Rosa Chá. A Rosa Chá teve um crescimento meteórico, assim, né? Fez muito sucesso, você cresceu muito rápido. E o que você acha que foi o grande diferencial? Qual foi o fator mais relevante para esse sucesso? Então, o que eu percebo, assim, olhando, né, de hoje para trás, realmente foi a questão do diferencial mesmo, né, de poder usar tecidos diferenciados, matérias-primas diferentes. Mas tudo isso, tipo assim, olhando historicamente, a gente percebe que foi um movimento que aconteceu no Brasil também. A gente tinha uma economia no Brasil muito fechada, né? Então, a gente não tinha acesso a outros mercados. A indústria têxtil nacional ela era muito limitada. Então, você tinha grandes indústrias com uma alta produção muito grande. Então, jamais uma tecelagem pararia para um estilista entrar dentro da tecelagem e falar: eu quero criar esse tecido, eu quero desenvolver essa estampa, porque se produzia muito, em quantidades muito grandes, então não tinha para que fazer isso. Hoje, as tecelagens, elas contratam estilistas para desenvolver coleções, né? Então, o conceito mudou muito. Então, quando a economia abriu na época do Fernando Collor e assim, eu pude ter acesso, né, depois no governo do Fernando Henrique, inclusive, a conhecer, sei lá, uma feira como a Premier Vision, chegar numa feira dessas, mostrar editoriais meus, né, para as empresas. E as empresas olharam e falaram: nossa, que interessante. E me levarem para a sede deles para poder desenvolver tecidos, desenvolver texturas, coisas que aqui eu não tinha acesso. Então, eu acabei tendo acesso a matérias-primas que eles iam lançar depois de um ano no mercado internacional. Eu consegui antecipar isso para as minhas coleções aqui, né? Você conseguia trazer para o Brasil e fazer, então, um negócio super inovador. E trazer uma tecnologia que não tinha aqui a nível de tecido mesmo, né? E isso ajudou a fazer um diferencial muito grande e abrir o mercado também. Fez com que a gente pudesse ter peças não só bonitas por fora, mas com acabamentos internos melhores. Então, você poder ir para feiras e ver outras marcas, ver outros mercados, faz com que você olhe como é uma peça por dentro, né? Crescer os acabamentos. Você se compara com uma concorrência que está um nível acima. Exatamente. E você quer chegar lá, né? E você vê que você não é tão pior que eles, né? Você, de repente, precisa só da matéria-prima no mesmo nível, exatamente, né? Você tem a mesma situação para você poder competir, né? O mesmo material, o mesmo estilo de material, o mesmo estilo de acabamento, né? Então você consegue chegar lá. Então isso tudo foi muito inovador e fez com que o próprio mercado interno também se renovasse. Então, como a gente estava falando, hoje todas as tecelagens têm estilistas que prestam serviço, trabalham. Eles produzem hoje em quantidades menores, coisas que eles não faziam até então. Então, tudo isso foi muito importante, muito bacana. Eu acho que uma coisa que o pessoal que está nos assistindo, até os mais novos, não sabem, eu ouvi você falando também, que naquela época você desenvolvia uma estampa e demorava 5 meses para a estampa ficar pronta. Então, a gente ia desenvolver uma coleção, demorava 5, 6 meses para chegar, né? Porque era tudo por quadro. E quando chegava, era aquilo. Tipo, se saiu exatamente como que você pensava, você usava e pronto, não tinha muito o que fazer. E o que me ajudou muito também, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 3 costureiras, não tinha uma estrutura grande, eu terceirizava a modelista, né? Então, eu fazia um desenho, levava para uma modelista, ela demorava uma semana, 10 dias para fazer uma peça, quando eu chegava era totalmente diferente daquilo que eu tinha idealizado. Então, eu comecei a mexer nos moldes, né? E minha mãe veio depois também trabalhar comigo, então ela me deu esse suporte também de modelagem, de costura. Ela já tinha o expertise, da confecção. E isso tudo ajudou muito a eu entender na prática, né? Aprender na prática mesmo, como que era uma modelagem, como que era a vestibilidade. Então, eu acho que o fato de você poder mexer também ajudou muito, né? E modelagem é uma arte, né? É uma arte. Tem
peças que você modela 30, 40 vezes para acertar um bojo, uma estrutura de sutiã. Às vezes a gente faz 30, 40 peças para acertar aquela base e ela ficar certinha. Na sua opinião, qual que é o segredo de uma modelagem de sucesso? A vestibilidade dela mesmo, né? Eu acho que hoje a questão é conforto, né? Eu acho que quando eu comecei a trabalhar, a estética era muito diferente. Então, tipo, eu pego coleções minhas lá do comecinho, os sutiãs, eles esmagavam o peito, né? A mulher não queria ter peito, a mulher queria só bumbum. As calcinhas, tinham umas calcinhas mais ousadas também. Era muito pequeno. Uma coisa que hoje está voltando também muito forte. Mas o jeito de se vestir era diferente. Então, as peças, elas mais apertavam do que acomodavam. E, gradualmente, eu acho que com a globalização toda, a mulher ela foi ganhando também busto, quadril, perna, cabeça, né, cabelo. Eu acho que ela foi se completando, mais o homem também, né? Foi se percebendo como uma pessoa inteira. Desde o início você fazia moda praia, tanto para homens quanto para mulheres? O meu foco sempre foi mais feminino, mas eu sempre tive masculino. Hoje é meio a meio. Hoje eu faço metade das minhas coleções para homem e metade para mulher. Bom, depois eu vou te perguntar qual que é a diferença fazer moda praia para um e para outro. Mas agora, você falou do diferencial das suas coleções, e eu me lembro lá no meu auge dos 14 anos, passeando lá no Morumbi Shopping, vendo sua loja, que você tinha, a única marca que tinha uns aviamentos diferenciados. Você colocava uns metais, tanto que esse biquíni, eu não sei, acho que eu não sei se eu falei agora aqui, não, né? Se eu falei no off. Não é. Bom, vou contar uma história sobre mim. Eu tinha 14 anos, naquela época acho que eu ganhava mesada, não sei, eu não tinha grana. E eu passava, o Shopping Morumbi era muito perto da minha casa, eu passava sempre na frente da Rosa Chá. Era uma loja linda e tinha uns biquínis incríveis. E eu sempre gostei de moda, então eu via os editoriais das revistas. Naquela época, o Fashion Week era no Shopping Morumbi, então também acompanhava os desfiles e eu achava o máximo. E meu sonho era ter um biquíni da Rosa Chá. Só que eu não tinha grana. E aí, depois quando meu corpo começou a mudar, eu acho que já nesses 14 anos que estava mudando, eu descobri que a loja fazia biquínis personalizados. E aí, a minha mãe me presenteou com um biquíni personalizado da Rosa Chá, porque eu tinha o busto muito grande, as costas pequenas, enfim. E era um biquíni lindíssimo. A calcinha era laranja, quase com laranja fluorescente. A parte de cima era tipo desses de triângulo frente única, pink, e tinha uns aviamentos laranjas, tinha uns metais redondinhos, assim, com tule aplicado. Esse biquíni era a coisa mais linda. Eu usei ele por uns 10 anos, assim, eu nunca vou esquecer essa peça. E eu lembro desses metais, que não era todo mundo que aplicava metal. As pessoas usavam, era tudo plástico, né? Fechos de plástico, argolas de plástico. Então, trazer o metal também para esse segmento foi uma coisa muito inovadora. E até várias empresas depois cresceram muito, porque o mercado começou a assimilar isso, então apareceram um monte de empresas fazendo esses metais. E você falando de metal, aconteceu uma coisa muito engraçada num desfile que eu fiz, né? Uma das minhas coleções, acho que era uma coleção sobre o café do Brasil, eu não sei. No final, eu tinha... todas as modelos, elas entravam com biquínis com frases. Elas montavam frases com letras. Então, por exemplo, a Gianna Bertoni colocava assim de um lado: meu telefone é esse, não tô sem namorado. Cada pessoa escrevia alguma coisa, né, personalizada, e colocava essas palavras. E aí terminou o desfile, uma editora de moda super importante na época falou super bem da coleção e tudo, e no final ela virou e falou assim: mas ninguém contou pro Amir que o metal queima na praia? O que acontecia naquela época... os desfiles eles aconteciam bem depois que a gente fazia as vendas para as lojas. Então, imagina que a gente lançava a coleção em maio, o desfile acontecia em agosto. Então, todas as lojas multimarcas já faziam suas compras, né? Esse comentário dela fez com que metade dos pedidos fossem cancelados. Puxa vida. E eu fiquei meio assim, né? Eu era novo ainda, acho que tinha marca 6, 7 anos. Fui procurá-la depois de um tempo e falei: olha, desculpa, eu queria entender. Eu vi que você gostou, mas ao mesmo tempo você comentou do metal. Na Europa, várias marcas utilizam metal em peças e ninguém se coloca. Porque o que acontece? O metal, se você está com ele no corpo, ele esquenta com você. Né? Se você está com um relógio, ele vai esquentar com você. Se você, tá com um colar, né? Você tá para frente e você encostar, ele vai te queimar. Mas se ele tá com você, ele vai esquentar com você. Então, não existe isso. Se você deixar o relógio no sol e depois colocar, ele vai te queimar. Com certeza. Aí eu comentei isso com ela, ela falou: não, você tem que entender que o sol na Europa ele é diferente do sol daqui. É sério isso? E aí, você respondeu o que pra ela? O que eu ia responder? Não tinha o que responder. Eu falei: olha, realmente o sol de lá deve ser bem diferente do sol daqui, né?
Mas depois acho que ela percebeu também que ela fez essa bobagem, porque foi uma bobagem, e acabou depois me colocando em vários editoriais, em várias matérias. Então, uma coisa foi com a outra. E qual mas era a essa gente, revista? Você pode falar? Ah, deixa quieto. passar. E aí, mas você falou em revista, você estampou diversas revistas. Eu me lembro, Vogue, Elle, teve também a Sports Illustrated. Sim, as revistas de fora. Mas o que me tirou do anonimato, assim, que eu quando faço as minhas apresentações, inclusive eu mostro. Eu comecei uma estrutura sem recurso. Então, tipo, eu tinha retalhos de tecido, eu ganhei 1.000 num ano, investi 2 no ano seguinte. Sempre do próprio negócio. Não foi uma coisa que eu tinha um investidor ou que eu vim com um back financeiro enorme. Foi uma coisa muito precária até no início, né? E o que me tirou do anonimato foi uma capa de uma revista, porque as pessoas não sabiam o que era Rosa Chá. Hoje também não sabem, né? Os jovens não sabem. Mas acho que a geração Z talvez não saiba. Mas se você jovem, não sabe o que é Rosa Chá, joga no Google, dá uma olhada no nível assim, das coleções e dos desfiles e tudo que você vai achar por lá. Então, eu ficava fazendo a coleção durante 6 meses e a minha mulher ela saía para vender para outras lojas, porque eu não tinha loja própria. E ela voltava chorando, porque as pessoas não queriam atender, não sabiam o que era. Então, tipo, um ou outro atendia, outro deixava ela esperando no sofá. Mas a gente insistia até, né, de repente... Imagina o arrependimento da pessoa depois. Então, mas olha que maluco. Aí a gente tinha um maiô na coleção, que ele era colorido, todo com tirinhas. Eu posso depois até te mostrar, mandar foto para você ver. E virou uma capa de L. E as capas de revista naquela época era uma coisa maluca, assim, não era uma época que tinha internet como hoje, então a revista de moda ela era muito forte. Era muito impactante. Vendia tipo 200 mil exemplares por mês, 150 mil exemplares, então aquilo lá atingia uma população significativa. As pessoas elas começaram a vir atrás de mim com aquela capa de revista. Elas né? batiam na loja, porta. Lá na sua fábrica? Na fábrica, não tinha loja. Na fábrica, eu quero esse maiô. E várias lojas que recusaram comprar começaram a vir atrás para comprar. Então foi um marco muito importante para me tirar do anonimato do mercado, né, e me trazer. E um segundo momento também que foi muito importante foi o primeiro desfile. Porque eu queria... Tipo, eu ficava 6 meses pesquisando, estudando, criando uma coleção. E eu queria mostrar isso como moda. E a estrutura do São Paulo Fashion Week não permitia, porque era um grupo muito fechado, que não enxergava esse segmento como moda. Né? Então, que até então você falou, né? O pessoal só fazia lá o maiô e biquíni. Não, mas não enxergava. Tipo, a gente faz prêt-à-porter, isso aqui não é prêt-à-porter, isso aqui é lingerie. Né? Então não enxergavam. Então, por incrível que pareça, meu primeiro desfile aconteceu no Rio de Janeiro, numa semana de moda do Rio. Eu tinha um apoio da Lycra, a Lycra patrocinava esse evento e falou, não, a gente quer que vocês levem Rosa Chá. E eu apresentei lá esse desfile e foi assim um desbundão, porque realmente ele era já com esse conceito de roupa junto com biquíni. Era um universo que se mesclava e se misturava. E depois disso, o São Paulo Fashion Week me convidou para participar de uma primeira edição. Aí a gente não parou mais. Maravilhoso. Naquela época era Morumbi, né? Fashion Começou com Morumbi Fashion. Que era Morumbi Fashion. Que era até no estacionamento, isso né? Mesmo. Nossa, eu lembro disso. Eu era muito jovem, sei lá, devia ter 12 anos. E eu falava, nossa, um dia eu vou nesse evento. Né? Aí você vê como você joga pro universo, uma hora as coisas vão dando certo, né? Hoje, graças a Deus, eu sou convidada aí de vez em quando para algum desfile ou outro, então fico muito feliz de saber que, de alguma forma, eu cheguei lá. Não foi igual, porque muita coisa mudou. Imagina, mas você estuda hoje tudo que é o universo da moda, né? Tudo que é permitido e não é. Não, posso falar, nunca pensei que um dia eu ia estar de frente com você aqui batendo esse papo. Eu tô muito feliz. Imagina, é um prazer. E eu não vou chorar, hein? Porque você emotiva. E aí, a gente estava falando das revistas, né? Eu tenho umas perguntinhas polêmicas. Posso fazer? Claro. Você acha que as redes sociais substituíram as revistas de moda? Olha, eu não digo substituíram, mas eu acho que está tudo diluído, né? Eu acho que, do mesmo jeito que hoje a moda... o papel, na minha concepção, né, o papel do estilista é ajudar o consumidor a se encontrar num estilo, não impor. Nos anos 90, eu acho que até 2008, 2010, mais ou menos, as revistas ditavam. Então, tipo, se no verão a saia era curta e no inverno comprida, se você usasse o contrário, você era cafona, né? Então, isso mudou muito. Então, hoje ninguém está olhando, ninguém quer uma opinião muito dogmática, né?
essa estação é vermelho, na outra é o verde. Então, se você está usando marrom, você não está na moda. Não tem muito gente isso. Que ainda presta muita atenção nisso, mas, no geral, está muito pulverizado. Pulverizado. Né? Então, eu acho que a comunicação também ficou assim, né? Pulverizada. Eu acho que tem coisas que são uma pena, porque eu acho que é importante você ter informação de moda, ter profundidade, né, nas coisas. Mas hoje está tudo muito raso, né? Sim, você tem... Na verdade, é aquilo que a gente estava falando no off, né? Hoje você é bombardeado por muitas coisas. E, às vezes, as pessoas querem um conteúdo em 30 segundos, em 1 minuto. Não dá para você passar toda a informação, né? Dar uma história aqui. Tanto que uma coisa que eu brinco... Cortes de podcast. O pessoal quer que faça corte de 30 segundos. Como é que eu vou fazer um corte de 30 segundos? Eu não passo metade da sua história, eu não passo nada em 30 segundos. Olha quanta coisa legal a gente está falando aqui. Então, eu falo assim, não tem problema se não viralizar. Eu quero passar a mensagem. Você quer fazer um conteúdo, né? Alguma coisa que faça sentido, né? E que não seja uma coisa... baseada no achismo, né? Muito rápida. É isso. E você acha também, ainda na polêmica, eu sei que você tem muitas amigas modelos, ai meu Deus, você acha que os influenciadores substituíram as modelos? Se misturaram lá, né? Tanto que as agências hoje de modelos todas têm uma divisão onde são influencers, né? Onde você tem influencers. Não sei, é que na realidade eu acho que a mídia, a imprensa desvirtuou muito. Perdão. Problema. Desvirtuou muito o que é moda, né? As pessoas começaram a associar muito, a modelo é magra, não é saudável. Só que assim, a gente quando faz uma apresentação, faz um desfile, a gente não está vendendo a modelo, a gente está vendendo a roupa, mostrando a roupa. Você tem que apresentar a roupa de um jeito que ela caia bem, que você possa enxergar a roupa. E se desvirtuou isso, né? Se começou a se falar mais das modelos do que da roupa que está sendo apresentada. Tanto que hoje a gente tem, né, as supermodelos, assim, tem umas coisas que tomaram proporções maiores do que jogadores de futebol. Sim, sim. Né? Mas você sabe que eu recebi aqui a Babi Berger, eu não sei se você conhece. Sim, adoro a Babi, imagina. E eu fiz essa mesma pergunta para a Babi, eu falei, Babi, você se sente substituída pelas influenciadoras? E ela falou, não, eu acho que tem espaço para todo mundo, porque quando o estilista contrata modelo, ele quer que a modelo, que realmente a gente vista um personagem naquele desfile, passe a mensagem daquela coleção. E quando a empresa contrata o influenciador, a marca contrata o influenciador, ela está contratando pela personalidade, pelo storytelling. Então, ela não quer que essa pessoa seja uma outra pessoa, como eles fazem com as modelos. Então, tem espaço para todo mundo. Eu adorei essa ideia dela. Essa síntese dela está perfeita. Babi é sensacional. Foi um prazer aqui recebê-la. E também, ao mover, se quiserem assistir o episódio da Babi Berger com o Dr. Emir Martins, voltem aí uns episódios para trás. Tá incrível. E agora, voltando também no papo, você acha, então, que tem espaço para todo mundo, que não teve essa substituição? Eu acho que não. Eu acho que a gente está vivendo uma época um pouco de extremos, né? De exageros. Eu acho que em todos os sentidos. Eu, quando comecei a fazer os desfiles, a gente fazia os castings, a gente não tinha modelos morenas. As agências não tinham nos seus castings pessoas morenas. Ou seja, nem que você quisesse diversificar, não tinha. Nenhuma agência vinham, de repente, 50 modelos, de repente tinha uma pessoa que era um pouco mais morena. Então, se eu quisesse usar, eu não tinha como. Né? Só tinham mulheres loiras de olhos claros. Isso era o que o mercado oferecia. Né? Não o que o estilista queria, era o que se oferecia para a gente. Então, eu acho que hoje virou extremo. Hoje você não tem mulheres loiras de olhos claros. Então, é tudo muito louco, né? Nesse sentido. Sim, eu também vou te perguntar sobre uma polêmica aí que envolveu diversidade em um desfile seu. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero falar sobre a New York Fashion Week. Você levou a moda praia nacional para o mundo através dos seus desfiles na New York Fashion Week. Como que foi essa experiência? Então, desde o início... Eu vou te contar primeiro da minha primeira loja, porque eu quis abrir essa primeira loja. Eu ficava durante meses desenvolvendo uma coleção. E o que acontece? O multimarca que vinha fazer o showroom e comprar, ele só comprava aquilo que ele vendeu bem na estação anterior. Então, se ele vendeu bem o azul, ele buscava azul. Se ele vendeu bem um top cortina, ele procurava o cortina. Se ele vendeu a camisa, ele não comprava o chemise. Então, tudo que era novo não vendia, porque o multimarca, hoje eu entendo isso, né? Até há mais tempo eu comecei a entender. Ele tinha um valor que ele podia investir, ele não queria investir no incerto. Então, ele comprava aquilo que a experiência dele mostrava que era vendável. Então,
tudo que era novo não aparecia. Então aquilo me frustrava muito, porque eu queria mostrar coisas novas. E queria ter um espaço meu, consegui, assim também foi uma sorte muito grande, um espaço no Oscar Freire, que eu não tive ponto na época, foi uma coisa muito legal, e onde eu pude montar um espaço chamado Rosa Chá, onde eu pendurei as roupas em cabides e coloquei e tal. Foi um boom tão grande. Eu abri essa loja, eu acho que em setembro. Em dezembro, depois de 3 meses, eu já estava capitalizado para abrir uma outra loja no Shopping Iguatemi. Então, foi bem rápido. Porque foi muito inovador e no momento que não tinha nada disso no mercado. E sempre vinham na loja, apareciam pessoas de fora, né, que compravam as peças brasileiras, achavam bonitinha, ou brasileiros que vinham passar férias, brasileiros que moravam fora, vinham passar férias aqui no Brasil, compravam peças para vender lá fora. Ah, para vender? Para vender. Para amigos, ou amigos pediam. Levavam na mala mesmo. E aquilo lá ficou na minha cabeça. Falei, poxa, se a gente faz uma coisa aqui tão bacana, né, tão legal, e lá fora existe essa vontade, as pessoas olham, querem e tal, por que não levar para fora? Eu já tinha feito todo aquele caminho de visitar tecelagens no exterior, procurar aviamentos, acabamentos diferentes. Então eu falei, meu produto está em condições de ser apresentado fora. Na época era um fax, né? Não tinha ainda o e-mail. Eu falei, eu vou para Nova York, vou fazer contato com algumas lojas, vou mandar uma comunicação dizendo que eu sou um estilista brasileiro, trabalho, né, com moda no Brasil, essa moda resort, e vou estar em Nova York dos dias tais e tais e gostaria de apresentar minha coleção. Mandei para Barneys, para outras lojas menores, e todos marcaram para conhecer a coleção. Então eu cheguei, levei os editoriais do Brasil, que eu já tinha editoriais legais na Elle, na Vogue, e fiz essa apresentação. Essas lojas compraram, repetiram depois da primeira compra, e eu falei, opa, tem um espaço aqui para a gente se organizar. Falei, quero fazer um desfile aqui na Semana de Moda. Aí todo mundo, você é louco, imagina, como que você vai fazer isso? Eu achei que era fácil, né? Aí eu fui ver os custos, eram absurdos, porque o que a gente fazia em moeda local, lá era tudo em dólar e tudo muito caro. Demorei 1 ano para conseguir patrocínios e apoios, e foi um momento que no Brasil a moda estava na moda. Então, não só marcas que eram de confecção, mas outras marcas queriam estar associadas à moda e começaram a apoiar e patrocinar. Então, a gente conseguiu uma rede de patrocínios e apoios muito grandes para poder fazer. E fizemos o primeiro desfile em 2000, na Semana de Moda em Nova York, com um objetivo único de poder difundir a marca e poder comercializar mais para fora do Brasil, né? E foi incrível. Assim, estavam todas as modelos brasileiras nessa época lá, Adriana Lima, Fernanda Tavares, Ana Beatriz Barros, toda essa turma estava lá e ajudou a fazer o desfile também. E foi uma coisa incrível, assim, porque realmente ajudou a marca a dar um boom. Era uma coleção que ela era sobre a Carmen Miranda, e tinha apresentado ela primeiro aqui no São Paulo Fashion Week e depois lá. Foi exatamente o mesmo desfile. Foi bem bacana. Sensacional, incrível você falar isso, né? Porque naquela época não tinha quase estilistas brasileiros que iam até os Estados Unidos ou o exterior tentar vender suas peças, ter sucesso e ainda conseguir desfilar numa semana de moda internacional, né? E com esse time aí, mim foi uma coisa tranquilo. Não, e o que mais foi incrível foi o jeito que a imprensa de lá ela enxergou o meu trabalho. Tudo que eu queria que aqui enxergassem, lá enxergaram muito rápido. Né? De falar de resort, de falar de uma moda que sai da praia, vem para a cidade. Essa síntese toda ela aconteceu de um jeito muito fácil. Sem vírgulas, sabe? Sim, a moda brasileira, do beachwear brasileiro, né, que todo mundo conhecia, porque a tanga brasileira não chocou ninguém, assim? Não teve nenhum... Não. Foi bem aceito? Não, foi bem aceito. As peças, elas eram pequenas, mas também não eram extremamente pequenas. Tinha uma outra peça bem menor, mas tinha uma história de coleção, de conceito, então não perpassava isso, sabe? E quando você começou a vender no exterior, você teve que adaptar suas peças? Você começou a criar produtos próprios? Não. As coleções elas eram as mesmas, mas em termos de modelagem, principalmente de calcinhas, a gente tinha diferenciações. Então eu tinha modelagem brasileira, uma modelagem europeia e uma modelagem americana, né? Que era uma modelagem maior, que fazia cobrir o bumbum e a altura de um jeito diferente. Mas os tops, eles eram iguais, né? Então, a gente oferecia isso desse jeito. A europeia, como que era? Era intermediária. Ela não era nem
a brasileira nem a americana tão grande. Ela ficava no meio do caminho, assim. Nossa, eu nem sabia que existia essa do meio. Foi novidade para mim. Ai, que legal. Hoje já não tem mais, mas eram 3 modelagens. E você, nessa época, ficou muito amigo na top model Naomi Campbell. Então, veja, o que acontece? A gente começou a fazer os desfiles fora, então isso começou a aparecer lá fora também. Eu comecei a atender outros mercados. Com esses desfiles, eu comecei a atender o mercado do Japão, o mercado europeu. Eu tentei primeiro vender na Europa e não consegui. Porque o europeu, até então, ele olhava para o produto brasileiro de uma forma mais alegórica, assim, folclórica. Ele não via um produto bem acabado, um produto bacana. E o americano não. O americano, de cara... Abraçou de um jeito, é cool, sabe assim? Tipo, é fresh, é fresco. Então, depois de aparecer lá, eu abri o mercado americano. Aí eu, além de vender para lojas de departamento americanas e tal, comecei a vender para lojas inglesas de departamento, lojas francesas, no Japão e até na América Latina. Eu não vendia na América Latina, comecei a vender na Argentina, na Colômbia, na Venezuela. Você teve que vender nos Estados Unidos primeiro para poder vender na América Latina? A gente não pode esquecer que tanto o Brasil quanto a América Latina são países que foram colonizados. Então, a gente tem ainda aquilo lá que o que vem de fora é melhor. Sim. Né? Então, é uma coisa muito interessante. E uma outra coisa que é legal, quando você vai para fora, você se percebe como latino-americano. Coisa que a gente não tem essa noção também. Quando a gente está aqui, né? Que a gente é latino-americano, né? Que é muito legal. Não, é demais essa história. E aí você ficou amigo dela, então ficou nessa história? Não, o que acontece? Ela vinha para o Brasil passar férias, anônima, não vinha trabalhar. E toda vez que ela vinha, ela ia nas minhas lojas, ou no Rio ou em São Paulo. E um dia, uma assessora de imprensa, a Fernanda Barbosa, me ligou, falou: Mira, Naomi, ela vai estar no Brasil, ela queria te conhecer, ela vai estar na tua loja amanhã. Algo assim. Eu falei: eu vou, né? Imagina, eu vou querer conhecer um mito, né? Já era um mito. E aí eu cheguei na loja, ela super elogiou meu trabalho e tudo, e eu falei que eu estaria fazendo um desfile depois de alguns meses em Nova York, ia ser meu 3º desfile, ou 2º, não lembro. E ela prontamente falou: não, eu quero participar, quero te ajudar. Eu, como bom brasileiro, falei: imagina, essa mulher vai esquecer, depois de meia hora, não vai nem lembrar. Passou 15 dias, ela me ligou e falou: olha, você ficou de me procurar, eu realmente gosto do que você faz e eu quero estar com você. E foi incrível porque, além de desfilar, ela convidou quem você imagina, não imagina, para assistir o desfile. Então, Beyoncé, Donald Trump, que na época não era presidente, mas ele era uma pessoa influente de um jeito normal, né? Não era o que era hoje. Era um businessman. É isso. Nossa, pessoas incríveis, Paris Hilton, Venus Williams, uma turma imensa de pessoas influenciadoras, né, que foram assistir o desfile e assistir ela no desfile. E depois ela veio fazer os desfiles aqui no Brasil, continuou fazendo lá durante mais 3, 4 anos. Foi uma pessoa muito legal, muito parceira, uma amiga querida. E aí você fez uma collab com ela. Isso, acabamos fazendo uma collab. Então, eu, além de tudo isso que você falou da inovação, eu acho que eu fui uma das primeiras marcas a fazer collabs, né? Eu fiz uma collab com ela, que essa collab ela foi para Victoria's Secret, foi para o mundo inteiro. E fiz outras várias. Eu fiz uma com a Espírito Internacional também, onde eu era uma marca, eu assinava como Rosa Chá mais Speedo, né? E fiz turnê pela Europa, apresentando a coleção. Então, em uma semana, a gente fez assim Paris, Londres, Munique, Milão, apresentando essa coleção e visitando as lojas que tinham comprado. E naquela época, ninguém fazia collab, como você falou. Não. Como era desenvolver uma collab? Você fazia, ela só dava opinião? Ou vocês faziam a 4 mãos? Não, para mim, o conceito de collab sempre foi a 4 mãos. Né? Eu acho que não existe uma collab que não tem o envolvimento da outra parte. Né? Então, o que é uma collab? Eu entro com a minha expertise e a pessoa vem com a dela. Né? Que, no caso, é o gosto pessoal, é o seu lifestyle, é o jeito né, que ela se veste, que ela pensa. E eu vou coordenando isso com o meu universo também. E aí, como vocês faziam? Dividiam receitas? Dividiam custos? Não, a gente se Não. A collab... A marca, ela abraça e a pessoa que participa, ela recebe um percentual, um royalty. Não, é porque hoje em dia tem collab de tudo quanto é jeito, né? Hoje massificou. Que às vezes a pessoa só assina, às vezes a pessoa participa, aí um produz, o outro vende na loja dos dois, né? Tem todos esses trâmites que antigamente não se falava. Por isso que eu fiquei curiosa de saber. Não, mas é legal você perguntar isso, porque realmente só funciona quando
tem essa integração. Não, porque depois... Eu fiz uma anterior ainda, com a Adriane Galisteu, em 2000. Nossa, a Adriane Galisteu é o assunto do momento. Como foi essa collab? Então, em 2000, um desfile que eu fiz no Rio de Janeiro, a Galisteu, ela tinha uma collab comigo, que a gente fez juntos, e ela abriu o desfile, ou fechou, não lembro. Foi uma coisa bem, bem bacana. Que legal. E fora isso, você hoje tem collabs com várias marcas, né? Outro dia, não tô brincando, eu tô renovando algumas coisas no meu escritório e eu fui na Tokstok ver uns móveis para escritório. E, de repente, passei pela área externa ali, né? Coisas para móveis para área externa e tinha várias coisas suas. E a gente já tinha agendado a entrevista. Eu falei, não, dá licença que eu vou olhar tudo. Vou olhar. Tinha almofadas, tinha toalhas. Pratos, tinha, copos. Exatamente. Acolchoados. Jarra. Agora tem roupa de cama. A gente lançou roupa de cama também. Não, com a Tokstok eu tô também trabalhando com eles já há uns 12 anos, praticamente. E tem uma estampa em particular, essa estampa de azuis que você viu agora, ela está em linha já há 8 anos. É o mesmo desenho. Isso que é legal também, porque nas minhas coleções também que eu faço hoje, eu não tenho essa questão de sazonalidade, de tempo. Eu tenho produtos que eu estou fazendo há 8 anos o mesmo produto. E né? continua tendo... E continuo fazendo. E eu sucesso. mantenho, tem estampas que eu vou com elas, eu volto. Então, claro que sempre tem um novo, mas a gente mantém um espírito de peças mais constantes. Não, sensacional. Eu achei lindo, tá? Não tô fazendo média porque você tá aqui. Eu falei, nossa, que azul bonito. É bacana. Tanto que eu só percebi porque me chamou a atenção e eu fui lá ver. Daí cheguei perto e falei, olha, Tokstok por Amir Islama. Já há bastante tempo a gente faz. Muito legal. É que eu não vou com muita frequência, né? Em loja de móveis, assim. Calhou de eu ir e a gente ter o episódio agendado. Eu achei super legal. E como que você decidiu, assim, até então... Vestuário, você estava só na área do vestuário. E para o home decor? Então, eu acho assim, o estilista ele veste o corpo para fora, né? Mas uma casa também é um corpo, né? Você deita numa cama, você usa uma toalha, você usa um copo. Então, isso tudo tem a ver com moda também, de uma certa forma. É moda, né? A gente, no direito da moda, a gente considera o homeware também. Como moda. Como moda. Tá só considerada. Porque bem ou mal são têxteis. Sim. Você vai fazer tecido para fazer a toalha, tem o tecido do jogo americano, tem o tecido da toalha da mesa. Tudo isso é tecido, vem do mesmo lugar. Vem da mesma origem. E pro estilista, vestir o corpo e vestir a casa é a mesma coisa. Não tem muita diferença, não. Muito legal. Você tem outras coleções. Chegou a fazer a collab até com a Narcisa, né? Que é uma meu sonho também é entrevistar a Narcisa. Gente, ai que mover, ai que loucura. Eu ia pirar se ela fizesse esse bordão. Como foi fazer uma collab com a Narcisa? O que acontece? A Narcisa, ela é uma cliente minha antiga também, já de muito tempo. Ela nada com maiô meu, já... a mesma modelagem, não o mesmo maiô, né? Que é um maiô que eu faço desde a época da Rosa Chada. É uma modelagem que tem 30 anos. É um maiô de natação incrível. A vestibilidade dele é muito boa. E ela nada todo dia naquela piscina do Copa. E ela usa só o meu maiô. Né? E aí surgiu, eu já tinha esse relacionamento com ela, falei, não quer fazer alguma coisa juntos? E ela veio também, eu fiz toda uma pesquisa de várias peças dela, do histórico dela, a gente acabou recriando coisas, até minhas antigas que ela tinha, e a gente criou uma linha com camisas e calças, muito jeito que ela se veste, né? Que é esse jeitão mais espachadão mesmo. Sensacional, Narcisa. Depois você manda esse vídeo para ela. Narcisa, se você estiver me assistindo, vem aqui dar uma entrevista para mim. Vou ficar muito feliz. Né? Já pensou ela falar, ai que mover? Eu vou pirar. Obrigada. E aí, voltando para o nosso papo das collabs. Você também tem uma collab muito duradoura com a Júlio Cubo. Isso. De joias. O Júlio, na verdade, o Maurício, né, que é o filho do Júlio, eles não tinham uma linha masculina. E aí me convidou para desenhar essa linha masculina. Essa linha masculina ela já está também em linha já há uns 7 anos. E como foi desenvolver joias para o público masculino? Incrível, né? Porque são peças que eu imaginaria eu usando. Eu até estou sem nada, hoje podia estar com alguma coisa da linha. E são peças para sempre, né? São peças em prata, com pedras preciosas. É uma linha bem bacana, é bem legal, é bem gostoso também poder desenhar e ver essas peças saindo. Que não é, assim, eu parti muito dos meus aviamentos para criar essas peças. E o Dragão Imperial, do Segundo Império, eu peguei ele como referência também. Então, tem umas peças bem bonitas. Então, você trouxe um pouquinho do seu background de história. Não, esse background de história, em todas as coleções você vai encontrar. Eu fiz coleções que têm as invasões francesas no norte do Brasil, norte e nordeste, as invasões holandesas, as tribos tupi-guaranis do sul do Brasil. Eu fiz várias coleções sempre
resgatando esse universo e não querendo mostrar um Brasil caricato, né? Não pegando o trabalho manual e fazendo ele ficar mais sofisticado. Então, tudo isso faz com que a criação ela vire global e não fique uma coisa local, né? Ela sai daqui, mas ela se comunica com o mundo. Então, isso que é desafiador, que é legal. E é incrível, né? É bem bacana você falar sobre isso. Aí, voltando nas collabs, tem alguma collab que você sonha em fazer com alguma marca, ou com algum influenciador, celebridade? Olha, na verdade, tudo aquilo que eu sonho e desejo, eu vou atrás e faço acontecer. Eu estou lançando agora uma com a Jade Picon, né? Que eu conheço ela desde de pequena. E falei, não, vamos tentar fazer alguma coisa com esse universo. Então, a gente está fazendo uma coleção que é uma coisa muito divertida, gostosa. A gente está lançando isso agora. E não tem, assim, alguém... Eu acho que teriam pessoas que eu adoraria ter feito no passado, né? Mas são pessoas que eu não conheci pessoalmente, como a Carmen Miranda, a Maria fazer uma coleção com ela, com a Madonna, também é uma pessoa que eu sou super fã. A Madonna, você ainda pode... Tem possibilidades. Maravilhoso. Essa da Jade Picon é spoiler? É novidade? Ainda... Não, a gente lançou agora só na Farfetch, que é um canal comercial, e a gente apresenta semana que vem. A gente lança essa coleção com um pequeno desfile, né? E aí lança também as imagens todas e tudo mais. O que a gente vai poder ver nesse desfile? Conta aqui, dá um spoiler. Ah, sim, não. É uma coleção que ela tem um pouco do universo da Jade com o meu misturado. Então, tem algumas estampas que eu resgatei também do início da minha carreira. A gente redesenhou elas e recriou isso para um fitting de hoje, né? Para um jeitão de mais da geração Z, mais do jovem? Tem uma cara um pouquinho mais garota, mas tudo vai, desde o PP até o Extra G. Então, é uma coleção permissiva. Então, tem peças que servem para todos os corpos, enfim. É a ideia. Não, e é legal, né? Porque você já se associou, então, com celebridades, com outras marcas e agora com uma influenciadora, né? Uma das maiores influenciadoras do Brasil, também acompanhando o ritmo, né? As inovações do mercado. Eu acho que, eu acho que quem trabalha com moda está sempre ligado, né? Eu acho que as pessoas, você não tira férias? Não, porque eu vou viajar, a gente fica ligado. Eu vou em museu, eu vou na rua, eu fico olhando as pessoas. Então, a gente está o tempo todo trabalhando mesmo, recebendo inspirações, É isso. Né? Se permitindo a receber, né? Maravilhoso. E aí, a gente estava falando, então, das collabs, super incrível. E aí, você decidiu vender a Rosa Chá. Conta um pouco sobre isso. Então, é que precisava falar mais ainda da Rosa Chá, né? Conta mais, então. O que acontece? Foi tudo muito rápido. Como eu estava dizendo no começo, eu comecei de uma estrutura muito pequena, com investimento próprio, com 3 costureiras. E a coisa ela foi crescendo... Lojas multimarcas pelo Brasil, eu comecei a atender mais de 200 lojas, fazendo showroom, vendedores, representantes, né, pelo vários estados do Brasil. E a coisa ela cresceu muito, de uma loja própria passaram a ser 5, de repente eu estava com mais 20 franquias espalhadas pelo Brasil, lojas fora do Brasil. Meu pai, que me ajudava nessa parte administrativa, ele tinha falecido e eu fiquei 2 anos sozinho, sem ter esse apoio. E cheguei num tamanho que ou eu me juntava a alguém ou eu teria que reduzir de tamanho, porque eu não tinha como investir, por exemplo, em produção. Aonde eu investia? Naquilo que era mais visual, nas coleções, nas lojas, na comunicação. A produção estava lá. 200 funcionários, eu tinha que fazer um trabalho maravilhoso, incrível, mas eu precisava inovar, maquinário, renovar em produção. Então, eu estava num momento muito delicado, ou diminuir ou me juntar. E surgiu um convite muito bacana de uma empresa do sul do Brasil, que a gente ficou durante 1 ano negociando como fazer isso, né? Sem perder a identidade, como fazer essa fusão. E o meu maior problema era a produção, porque eu vendia muito e não tinha essa produção suficiente. E decidiu-se montar uma produção no sul do Brasil. Eu tinha 200 funcionários aqui, eles iam montar com 500 para poder atender essa demanda que era crescente, não só no mercado interno, como no externo também. Enfim, depois de 8 meses, essa produção, que era para aumentar, ela diminuiu. Então, ao invés de... Eu produzia 25 mil peças mês, mais ou menos, para atender toda essa demanda que eu tinha. E essa estrutura não conseguiu montar 8 mil peças por mês. Isso a gente mandando pessoas daqui para lá, para passar um know-how, ensinar como se fazia tudo isso mais. E não rolou. Então, várias franquias, depois de um tempo, começaram a desistir, porque não tinham produtos para entregar.
E eu comecei a perceber que essa fusão não era uma fusão. O que eu enxergava de um jeito muito democrático, eu nunca achei que a Rosa Chá era minha, né? Eu sempre trabalhei em equipe, eu tinha 8 pessoas, 10 pessoas na minha parte de criação. Eu chegava com uma ideia e falava, olha, essa coleção vai ser só bolas pretas e brancas. Minha equipe vinha e falava, não, mas vamos colocar um amarelo. Eu falava, não. Vinha no dia seguinte e voltava e falava, não, me mostra como que é esse amarelo, me mostra como que é esse laranja. Então, eu sempre trabalhei muito trocando ideia. É isso, e trocando, né? Eu acho que é assim que a gente cresce. Então, eu nunca tive muito essa sensação de ser meu, né? Porque nada é nosso, na verdade, se parar para pensar. A gente está de passagem, na verdade. Mas é que tem gente que tem um super ego, porque aquilo é meu, porque eu que construí, porque eu que fiz, né? Exatamente. E é legal você falar isso, pô. E assim não cresce. Enfim, e esse deal que eu tinha feito todo era com uma pessoa que depois assumiu o filho e tinha uma outra visão totalmente diferente. Aí casou também, a esposa começou a se meter demais. E a minha empresa, que eu achava que era uma empresa... não caseira, mas familiar, ela era muito mais profissional do que essa empresa, que era sociedade anônima e tudo mais, e, enfim. E aí eu percebi, eu comecei a passar mal com isso, comecei a engordar muito, ficar frustrado. Falei, não, eu acho que então realmente eu não me juntei, eu vendi. E aí eu acabei vendendo o restante da empresa e falei, não quero mais mexer com isso, não quero mais saber. E aí, depois de um mês que eu me desliguei, a C&A me convidou para assinar uma coleção dessas collabs, né, também, assinadas. E me trataram tão bem, com tanta educação, com tanto respeito. Eu falei, nossa, olha que diferença, né? Não tenho como negar essa collab. Não tenho como sair desse meu negócio. De uma collab viraram 3 seguidas. E aí eu falei, não, eu vou agora fazer um projeto onde eu vou assinar com o meu nome de um outro jeito. Eu não quero repetir o que eu já fiz. Eu acho que o luxo também ele mudou, a forma de se trabalhar, o consumidor mudou nesses últimos anos. Eu quero fazer uma coisa numa escala menor, onde eu vou estar mais próximo do meu consumidor final. Porque quando você cresce, você se distancia um pouco também, né? Porque você vai fazendo em larga escala, você já não consegue fazer sob medida, por exemplo. Sim. Então, tudo isso foi me distanciando do consumidor. E eu percebia que o novo luxo era menos, não mais, né? Não era volume, era menos quantidade. Eu falei, mais qualidade, né? A qualidade a gente tinha. Você conseguiu manter quando foi pro grupo? Sim. Não, no grupo não. Mas eu sozinho eu mantinha. Porque eu cresci numa estrutura que essa estrutura ela foi crescendo, mantendo a base, né? Então eu falei, não, vou montar uma história diferente, de um jeito também diferente. E, enfim, e aí falei, não, vou fazer a Mirslama, né? E aí comecei. E aí surgiu. E aí, mas antes de você fazer essa collab com a C&A, você começou a investir na noite. Então, não foi muito investimento. Enquanto eu ainda estava me desligando, eu estava vendo dias muito ruins. Você estava desgostoso ali com aquela situação. E uns amigos meus estavam montando um café e me convidaram para me associar, não financeiramente, mas mais entrar com nome, participar desse jeito, né? Não financeiramente. Com retorno financeiro, mas sem investir. E eu me encantei, porque à noite todos os gatos são pardos, né? Então, eu tinha dias horríveis e noites incríveis. Bebia champanhe todo dia. Comecei a cuidar do vestuário das casas noturnas. E comecei a cuidar da parte musical nacional, porque eles gostavam muito de DJ, música americana, enfim. Eu falei, não, tem que ter música brasileira. Então, comecei a trazer Preta Gil para fazer shows às terças-feiras, Elza Soares. A gente começou a fazer um movimento um pouco diferente. E como para mim tudo é no atacado, de uma casa noturna viraram 3, né? Então, era o 3x4, era o Mocai e era o Clube A, né? Do Amauri também. Sim. Mas isso durou pouco, isso ficou 1 ano, 1 ano e meio. 1 ano e pouco, aí depois você saiu? Aí depois que a C&A começou a me consumir, eu comecei a fazer o meu projeto, eu falei, não, não dava para ficar acordado de noite. Não dava. Mas muito legal saber, né, essa passagem. Mas isso também é um resgate, porque eu, enquanto fazia faculdade, eu trabalhei no Café Piu Piu durante 2 anos. Para aumentar a minha renda, eu trabalhei de garçom e depois de barman, né? Eu fiquei lá 2 anos no Acho que Café não é Piu todo Piu. mundo que sabe, né, essa história. Não. Muito. Então foi um pouco de um resgate disso daí também. E você curte uma balada? Eu gosto de música, adoro. Nossa, para mim, Elis Regina é uma referência para mim viva até hoje. São coisas que eu gosto muito. Então você se divertiu? Sim, foi muito bom. E aí você então fez a collab com a C&A, que era uma, virou 2, depois virou 3, e aí você montou a sua marca. Comecei a montar minha marca. Que é a Mirslama, que existe até hoje. Comecei a mudar
de lifestyle, de vida também, porque eu tinha engordado demais. Aí eu procurei um médico, um endocrinologista, fui fazer dieta, comecei a me movimentar. Porque eu, dos 23 até os 42, 43, eu não fazia nada de academia, nada de nada. Eu acordava de manhã, tomava um café preto, comia um lanche às 5 horas da tarde e à noite eu comia um monte e ia dormir com a barriga cheia. Então imagina eu com 35 quilos a mais do que hoje. Enfim, fui fazer uma dieta, perdi muito peso, que eu comecei a andar, montei o ateliê em Pinheiros, e eu moro em Genópolis. Eu comecei a caminhar, todo dia eu ia e voltava a pé, 4,5 km, porque eu não tinha força para fazer ginástica, né? Então, caminhando, eu fui perdendo peso. Só o empreendedor entende isso, né? Que empreendedor que não ficou sem almoçar várias vezes, porque às vezes você tá ali no pique do trabalho, você esquece. E era outro metabolismo, era tudo diferente, né? Você ficava doido. E não tem tempo para se exercitar, e aí acaba... Mas você deu um jeito bacana, eu gostei dessa solução. Mas aí eu comecei a me movimentar e o que aconteceu, meu pescoço entortou, eu não tinha musculatura nas costas. E comecei a fazer fisioterapia numa clínica. E essa clínica, no fundo dela, era uma academia da terceira idade, assim. Só tinham pessoas de 80 e 90 anos. Eu olhei e falei, vou ficar aqui, fazendo ginástica com os velhinhos. Porque lá eu me senti o máximo, né? Eu falei, aqui eu... Sou super jovem, tô arrasando. E aí, por ironia do destino, essa academia, no final de ano, férias coletivas, fechou e eu não ia viajar. E um amigo meu estava montando uma academia nos Jardins, um conhecido meu, e me chamou para ir lá. Comecei a fazer funcional lá, e eu via no fundo, assim, aulas de Muay Thai, com um professor super grosso, estúpido. Falei, luta. Eu sempre fui mais apanhar do que bater, né? E um dia ele me convidou para fazer uma aula. Fiz uma aula, nunca mais parei. Hoje eu faço Muay Thai praticamente todo dia. Sério? E sou super regrado, tomo café da manhã, levo meu almoço numa marmita, porque a alma ainda é de gordinho. Então, se eu vou num restaurante de quilo, eu monto um prato quando gigante. A gente vai no restaurante, você fala, salada eu como na minha casa. Às vezes tenho esse sentimento. Não, mas eu, como, comia muito, assim, eu não me controlo. Então, eu evito. Vamos almoçar, reunião? Não. Eu não almoço em reunião, eu tomo café à tarde e pronto. Não, almoço em reunião é cilada, porque você olha lá, você tem várias opções bacanas, você esquece que você está na dieta, você fala, não, hoje tudo bem, mas aí tem o amanhã que tudo bem de novo e tudo bem. Aí não vai. Mas enfim. E aí você ia até o ateliê a pé, mudou a vida. Total. Começou a fazer exercício, mas você hoje, então, você consegue conciliar essa vida mais saudável com também o trabalho. Sim, não, eu trabalho muito. Eu trabalho de sábado, de domingo. Eu amo o que eu faço. Então, quando eu fico fora do meu ateliê, eu tenho um ateliê com 25 costureiras, eu chego, aquilo lá me dá uma injeção de vida tão grande. Eu falo, nossa, olha que legal, né? É uma energia muito, muito boa. E eu curto, eu vou de domingo à tarde me organizar, desenhar, fazer as coisas que eu preciso fazer. Eu não tenho problema com isso, não. E aí, conta um pouco sobre a marca Mirislama. Qual que foi o conceito? O que mudou nessa marca nova do que você fazia lá na Rosa Chá? Então, eu comecei a perceber, né, até um pouquinho do que a gente estava falando, que o jeito de se comunicar com o luxo havia mudado, né? E com o crescimento eu tinha me distanciado do meu consumidor final e eu não queria fazer nada, não queria repetir o que eu já fiz. Eu falei, não, eu quero fazer uma coisa menor, onde eu vou ter, de repente, 1 ou 2 lojas físicas e onde eu possa estar todo dia perto desse consumidor. Então, eu montei esse espaço onde eu estou em cima da loja. Então, se vem uma cliente que quer alguma coisa especial, a gerente me chama, ou chama o modelista diretamente, faz um ajuste, repete uma peça, sabe? Replica essa peça. Então, estar perto desse consumidor final é uma coisa que é muito agradável, muito gostosa. E você poder fazer menos quantidade é uma coisa mais saborosa, porque você consegue ter mais variedade também, né? E você consegue exercitar mais do seu lado criativo, Exatamente. né? Porque, às vezes, numa larga produção, você acaba fazendo o que é mais vendável Isso. e não necessariamente aquilo que o seu criativo quer fazer, né? Que pede, né? Exato. E a gente estava falando, na sua loja, hoje a pessoa consegue fazer biquínis personalizados. Sim, né? A gente tem a coleção regular, eu lanço 4, 5 coleções por ano, né? Mantenho algumas coleções antigas em linha, porque são coleções que são permanentes, que a gente gosta. Eu paro de fazer, me pedem de novo, então a gente já deixa lá no cantinho. E consigo fazer um trabalho personalizado também, eu consigo atender um sob medida. Então você chega, você fala, eu queria desenvolver uma camisa listada de verde e azul. A gente manda fazer as listas, manda fazer a estampa, eu faço a modelagem em cima do teu corpo. A gente consegue fazer coisas bem
específicas. Caramba, até uma estampa dá para desenvolver. Claro, Maravilhoso, claro. Adorei. Não, acho que eu vou lá para reviver o meu biquíni Por favor. pink laranja Eu devo ter dos ele sonhos. desenhado no meu acervo. Nossa, aquele biquíni era dos sonhos. Acha uma foto depois para me mostrar. Vou procurar, não sei nem Deve se eu ter ainda de tenho, é adolescente, muito alguma antiga. foto, imagina. Mas acho que eu vou lá na minha mãe, que tem foto de aquelas fotos que a gente Nos revelava. albinhos, né? Deve ter lá, quem sabe. Amira, a gente tá falando dessa experiência que você proporciona na sua loja, né? Eu quero te fazer uma perguntinha. Qual experiência você busca quando você vai abastecer o seu carro? Então, olha, hoje, na verdade, um atendimento simpático, né? Porque atendimento hoje é tudo. Você só vai no lugar onde você é bem atendido. E o cashback, né? Eu acho que cashback é incrível, principalmente no posto de gasolina. Faz diferença, né? Faz, Você tem total. cashback na sua loja? Ainda não. Ah, então já, ó, Vou fazer. você tá pedindo, você também tem que pôr. E é óbvio, né? Eu vou te falar um pouquinho sobre o nosso patrocinador, que tem um atendimento incrível. É a Rede Arinella, que é uma rede de postos de combustível que está há 40 anos no mercado, desde 1984. Você sabe, né? 40 anos no mercado não é para qualquer um. Para o Brasil então... é muito. São 120 lá fora. Exatamente. Então, se você está há 40 anos no mercado, você pode confiar. E hoje em dia a gente sabe que tem muito combustível aí, né? Meio Adulterado. duvidoso, exato. E lá não, se você está há 40 anos, é porque está É bom. fazendo um bom trabalho, né? E a Rede Arinella tem 12 unidades aqui na Grande São Paulo. E na Rede Arinella a gente sabe, a vida do empreendedor é muito corrida. Você tem que correr de uma reunião para outra, muito trânsito. Você quer resolver sua vida em poucos instantes. Lá você tem a conveniência, onde você pode tomar um cafezinho, comprar um lanche, comprar uma coisa que ficou faltando para o seu jantar. E você também consegue, enquanto você troca óleo, em algumas unidades tem lavanderia. Então você pode deixar a sua roupa lá legal. lavando enquanto você faz algum serviço no carro. E pensando também na sustentabilidade, tem algumas unidades que já têm a recarga elétrica dos carros. Muito bacana. Então, eu te convido a conhecer a Rede Arinella, seguir no Instagram, @rede.arinella, conhecer a unidade mais próxima de você, saber as promoções, sorteios, novidades. Quem sabe lá sugerir para eles colocarem um cashback. Tá Exatamente, bom? vamos lá. Entra Vou lá. conhecer. E além de te convidar, eu queria convidar vocês, moveres. Então, sigam @rede.arinella, o QR Code está aqui no canto da tela. Saiba a unidade próxima de você e também as promoções. Rede Arinella, onde a qualidade e o atendimento fazem a diferença. Voltando para o nosso papo. Qual é a peça best-seller do Amir Slama? Nossa, é difícil, né? É difícil porque as pessoas me perguntam assim, do que você acha mais legal? É que nem filho, né? Não tem um que você gosta mais. Se você tem dois, você gosta dos dois iguais, né? Você tem 4, você gosta dos 4. É difícil falar de uma peça em particular. Mas não tem uma assim que tem um lugar especial no teu Puxa coração? vida. Ou das clientes? Então, sabe o que acontece? A gente, quando cria, a gente nunca está satisfeito, né? A gente termina um trabalho, a gente está pensando em outro. Então, a sensação que a gente tem é que o que a gente já fez já passou, sabe? Então, é muito complicado você falar de uma peça assim específica. Tá. Então, não vou insistir, porque eu sei que é dolorido. É o que você falou, né? Escolher um filho, o filho difícil, favorito é dolorido. E às vezes aquilo que eu mais gostei não é aquilo que os consumidores mais gostaram também, né? Tem um pouco ser. isso também, né? E você, quando você vai criar uma coleção, quais são suas inspirações? Então, lá atrás, quando comecei a trabalhar, as coisas elas eram mais fechadas, né? A gente se fechava num tema. Misturava, por exemplo, as invasões francesas com o Art Deco, né? Carioca ou paulista, enfim. Hoje é tudo muito diluído. Então, pode sair de uma conversa, de um livro, de uma música, ou de todas essas coisas juntas, né? Então, as coleções, elas acabam traduzindo muito o que as pessoas elas têm de ansiedade, de desejo. E eu acho que o grande desafio do estilista é poder trazer esse desejo, né? Quando você para na frente de uma loja, vê uma peça, vem com um sorriso, aquilo te toca de algum jeito, aquilo te mudou de algum jeito, né? Com certeza. Te tocou. Então, eu acho que o grande desafio é você saber como amarrar isso e trazer essa sensação, né? E acho que para vocês, estilistas, você me corrija se eu estiver errado. A melhor coisa é você ver uma pessoa vestindo a sua peça com a autoestima lá em cima, achando que tá linda, maravilhosa. Sim. E eu acho assim, que o melhor amigo, tanto da mulher quanto do homem, é o espelho, né? Não tem alguém no mundo que pode falar que tá bom ou não tá. A pessoa tem que se olhar e se sentir bem, feliz e bonita, né? E bonito. Então não tem muito uma regra, tipo, para um peito grande é assim, para um quadril menor é assim. Não existe isso, né? Boa. Eu vou te fazer uma pergunta. Acho que você vai respondendo mais ou menos no mesmo sentido. Você tem alguma dica de styling, assim, uma coisa que você acha que as pessoas devem observar na hora de montar um look praia? Conforto. Eu acho que praia, piscina é um momento de lazer, né? Você tá tranquilo, você está relaxado, então você tem que se sentir confortável.
né? Então, as peças não podem te apertar, você tem que se sentir com liberdade para se movimentar e se sentir bonito. Eu acho que isso é o mais importante, né? Também. Boa, adorei as dicas. E já vou também anotar no meu caderninho, né? O que eu tenho que observar. Porque às vezes a gente vê um determinado modelo em uma pessoa e a gente acha, eu quero igual. Mas às vezes na gente, Sim. você não vai se sentir tão bem. É muito pessoal, né? E é uma roupa muito íntima. O melhor amigo da mulher e do homem é o espelho, não adianta. Aí você falou mulher e homem. Qual que é a diferença de criar peças para homens e mulheres? Não tem muita diferença, porque eu acho que o homem brasileiro, em particular, ele é um pouco como a mulher brasileira, né? Eu acho que a gente é o único lugar no mundo que misturou raças, religiões, credos e cores e criou seres muito sensuais, né? Eu acho que o que define muito o brasileiro é a sensualidade. Não a vulgaridade, mas a gente é muito sensual no movimento, no jeito de falar, de conversar. E se você for olhar, é o único lugar do mundo que isso deu certo, né? Essa miscigenação toda, sem conflito, sem briga. Então, se tem um povo pacífico, é o brasileiro. É o brasileiro, né? É um povo muito incrível. E isso, o mundo se encanta com isso, né? Eu acho que, sabe, poder vestir esse homem, essa mulher, é um privilégio mesmo. É muito, muito bacana. Legal. E aí também tem outras perguntinhas. O processo de produção de um biquíni Amirislama, como que é? Então, depende muito do modelo, né? Mas ele é demorado. É demorado porque, imagina que desde a concepção de um desenho, de uma estampa ou de uma cor, às vezes a gente desenvolve cores especiais também, né? E tem peças que a gente modela 30, 40 vezes para chegar na vestibilidade perto do perfeito, né? Porque nunca a perfeição não existe. Mas modelagem é muito matemática, né? Então tem muito a ver com arquitetura, com geometria. Você tira um tiquinho de um lado, sobra do outro. Se movimenta, sabe? Então é muito preciso, é muito... Então 30, 40 dias só para fazer uma... Não, 30... Às vezes, para criar uma estrutura nova de base, você modela de 30 a 40 vezes. Caramba. Não, isso é importante você falar, porque às vezes a pessoa fala, tal peça é cara. Só que ela não entende... Não vê o que está por trás. Quem vê o close não vê o corre. É um pedacinho tão pequenininho de tecido, só que aquele pedaço de tecido pequeno, ele fica pequeno depois que ele fica pronto. Ele não era tão pequeno assim. Ele tinha quase que 1 metro de tecido. É que ele vai diminuindo conforme vai passando pelo processo, né? Valorizem moveres, tem que entender que é uma construção. E a durabilidade, né? As peças, elas duram. Isso também é um problema, porque ela dura e você não renova. E quando a peça temporal, ela dura a vida toda, né? Eu te falei que eu fiquei 10 anos com o biquíni. Eu só parei realmente de usar aquele biquíni porque Mas você sabe que até hoje eu tenho clientes que me trazem peças de 15, 20, 10 anos atrás para trocar o elástico. Maravilhoso. Porque a peça está inteira. Maravilhoso. Isso é muito gratificante, né? A pessoa querer só trocar o elástico e achar que aquela peça ainda está maravilhosa. Nossa, deve ser sensacional. E falamos sobre o processo de produção, falamos sobre a sua marca nova. Eu quero falar sobre um outro assunto que você também, não sei se todo mundo sabe, você criou junto com outros estilistas, inclusive o Alexandre Rakovic, a BEST, a Associação Brasileira dos Estilistas. Fala um pouquinho sobre isso. Então... Na verdade, fui eu, o Alexandre, o Walter Rodrigues e o Lino Bonaventura. Éramos 4 estilistas, que a gente estava fazendo trabalhos fora do Brasil também. A gente tinha um pequeno apoio da ABIT, né, que é a Associação Brasileira de Indústria Têxtil, e a gente era a cereja daquele bolão, né? A gente era o que mais aparecia e o que menos ganhava de recursos para poder fazer as ações. E aí surgiu o desejo de criar uma associação, né, de estilistas. A gente chamou ela de ABEST, Associação Brasileira de Estilistas. Começamos como 4 e eu presidi ela durante 8 anos. Por que eu presidi ela no início? Porque quando a gente foi se inscrever, eu era o único que tinha identidade original na Bolsa. Nenhum dos outros tinha a identidade. Então eles ficaram fazendo parte do conselho, da diretoria, mas eu assumi como presidente. E foi muito bacana porque foi um momento que realmente a moda estava sendo vista como moda no Brasil. A gente conseguiu apoios muito legais da PEX, na época, para fazer as ações fora. Fazer showrooms, levar outras marcas. Então, nós fizemos uma grande apresentação no Hotel Crillon, em Paris, onde a gente montou um showroom enorme com 20 marcas. E tudo isso foi acontecendo pela BEST mesmo, né? Foi um período bem bacana e eu saí de lá praticamente com 300, 400 associados. Né? Você tem ideia de quantos associados tem hoje? Não sei te dizer, porque hoje... Eu participo de algumas coisas da BEST, mas eu estou filiado à BIT. Porque mudou, né? O conceito todo foi se mudando. Então, hoje eu estou lá na BIT, não politicamente, mas participando como associado.
E qual é o seu papel como associado dentro da Não, BIM? associado eu recebo os apoios quando vou fazer uma feira, tenho informação, enfim, é mais uma coisa mais de associação mesmo. Não, você já cansou, né, de ficar ali no comando da operação, Então, é meio... o problema é que presidir é uma coisa muito maluca, porque você tem muito pouca gente que participa e o resto só reclama. Então também é uma coisa um pouco chata. Não é muito gratificante. E era uma coisa que também não era remunerada. Então eu me dava muito e não tinha um retorno, nem pessoal, nem nada que justificasse, sabe? Mas você acha que a Best faz um bom trabalho? Eu não estou acompanhando ela mais hoje, como foi durante esses 8 anos. Mas foi muito importante. Naquele primeiro momento que a gente estava lá, todo mundo junto, foi muito bom. Posso falar de polêmica de novo? Por favor. Em 2019, você fez um desfile onde você mesclou influenciadores com diversos biotipos com modelos profissionais. E o tema era diversidade e você foi muito criticado na época porque falaram que você prometeu diversidade e entregou segregação. Você quer comentar um pouco sobre o que realmente aconteceu nesse momento? Então, eu sinceramente eu não entendo direito isso. Porque eu acho que você tem jornalista que ele precisa ter polêmica para ter como se fala? Para ter... Clickbait, né? Para ter, chamar atenção. como se fala, likes, né? A gente fez um desfile realmente misturando pessoas que não eram modelos, eram influenciadores, com vários modelos. Eu já tinha feito um desfile com a Rosa Chá ainda, lá atrás, que as pessoas esqueceram dele, que foi junto com a Dove. A Dove tinha uma campanha muito forte que falava de diversidade, naquela época. Isso... A Dove foi uma das pioneiras, né, a falar sobre isso. E nós fizemos um desfile onde a gente misturou mulheres grávidas, brancas, amarelas, verdes, azuis, as mais variadas possíveis. No momento que ninguém falava disso. Então, para mim, isso daí não era uma novidade, né? Falar de diversidade, nem nada. Talvez o jeito que foi soltado o desfile, né? Eu acho que, de repente, isso incomodou um ou dois jornalistas. Ficou meio blocado, de repente, e não misturado. Não sei. Não sei te dizer. Tem coisas que Freud não explica. Boa, mas a sua resposta foi legal, foi interessante. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você também faz sempre, assina coleções para uma marca italiana. Isso, já há Como bastante que é esse tempo. trabalho? Então, é aquela coisa que a gente fala que o Brasil encanta, né? O mundo, nesse segmento de lifestyle. E eu não falo só praia. Se você olhar, se você passear no verão europeu, no verão americano, você vai ver as pessoas se vestindo como a gente se veste aqui, com os vestidinhos curtinhos, com os shorts, as regatas, que são informações de moda que serão daqui. É que a gente não soube aproveitar isso, entendeu? Mas isso tudo sai daqui e muitas marcas de fora vêm fazer pesquisa de moda no Brasil também, né? Enfim. A Yamamai é uma marca italiana que adora o Brasil e me convidou já há muito tempo, já tem acho que 8 anos já que eu faço isso, desenvolver coleções que eu assino para eles e dou consultoria também nesse segmento de moda praia. Bem legal. E já faz quantos anos isso? Já há uns 8 anos. Ai, que incrível, né? Pra você ver que a nossa moda tem realmente valor lá nesse E muito louco, porque a primeira vez que eu cheguei lá, eles tinham umas calcinhas de modelagem que eles chamavam de calcinha brasiliana, né? Brasileira. Que eram modelagens que a gente não usava aqui. Tinha nada a ver com o brasileiro. Não, eram muito pequenas. E aqui os biquínis eles estavam grandes. Que a gente passou o momento de baixar o asa delta e ficar com as calcinhas retas, né? A gente teve isso. Depois teve uma época das hot pants. Se tentou, né? Mas não rolou. Não deu muito certo? Não rolou como deveria, né? Não é que não rolou. Tem público para isso e tem público para aquilo, mas o jeito natural do brasileiro, da brasileira usar um biquíni é puxando ele um pouquinho mais para o alto, né? Na forma do asa delta, né? E, na sua opinião, qual que é o biquíni favorito da brasileira? A calcinha de amarrar e o cortininho. Cortininha ainda é o best-seller, assim, que todo mundo gosta? É porque é o biquíni que ele aumenta, ele diminui, né? Você tem facilidade. Eu acho que é o sinônimo de biquíni brasileiro, né? E hoje em dia, até o pessoal fazendo esses tutoriais de arrume-se comigo, tem vários jeitos de amarrar, né? Que antigamente não se utilizava. O pessoal vira do lado, enfim, tem umas amarrações eu interessantes. tenho alguns biquínis que eu chamo de campeões de venda que eles têm tiras enormes, né? Que você pode usar... Você usa ele pequenininho ou você se enrola todo nele também, né? Sensacional. E conta um pouquinho do quais são os seus próximos objetivos profissionais. Fala onde é o endereço da sua loja para o pessoal saber. Sim, Você está claro. vendendo no online também? Eu tenho um trabalho com a Farfetch já também há 8, 9 anos. Praticamente, quando a Farfetch entrou no Brasil, eu comecei a trabalhar com eles. E é um trabalho muito bacana, porque é uma forma que eu tenho de me comunicar com o mundo, né? Sim, a Farfetch, Então, eu né? mando peças
para os lugares que você menos pode imaginar que vão. Vai para Tailândia, vai para Angola, vai para Moçambique, vai para lugares assim muito legais. Como você se sente quando você vê o seu pedido indo para um lugar assim que você nem pensava? Eu acho incrível, porque o mundo hoje é um só, né? Na verdade, ele sempre foi um só. A gente que via a diferença. E algumas pessoas ainda veem, mas não tem. Eu acho que a gente não tem uma unanimidade. Eu acho que hoje são tribos, e essas tribos tem no mundo inteiro. Então, o público que eu tenho aqui, eu tenho similares deles em todos os lugares. Então, como eu vou poder me comunicar com eles, enfim, é incrível, né? E a Farfetch, né, realmente a maior plataforma aí de mercado de luxo internacional, e-commerce de marcas de luxo, né? Sim. Então, é bem bacana. E fala da tua loja aqui. Então, minha loja, que para mim é minha casa, é na Rua Bela Sintra, 2195. Eu estou pertinho da Oscar Freire. E é um espaço muito bacana, porque eu fico lá, na realidade, né? Então, você tem a loja embaixo, como uma loja normal, e você não imagina que em cima você tem uma pequena confecção, né? Eu posso ir lá te visitar? Claro, deve. Eu vou lá, hein? Tem que ir. Tem que usar a Mirslama. Não, e a gente vai fazer a releitura desse biquíni. Eu tenho que achar essa foto. Mãe, essa missão fica pra você. Aliás, você pode mandar um beijo pra minha mãe? Minha mãe ficou super emocionada quando eu falei que eu vi. Rose. Ô, Rose, vem com a tua filha conhecer meu espaço. Bom, vou fazer de novo. Ô, Rose, vem com a sua filha conhecer meu espaço na Bela Sintra. Vai ser um prazer te receber. O café é bom e a loja é bacana. Te espero. Obrigada. E aí, vou perguntar agora umas coisinhas pessoais, pode? Por favor. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Olha, eu gosto de me exercitar. Eu gosto de fazer esporte, uma coisa que eu fiquei muitos anos sem fazer e me encontrei. Adoro minha trilha sonora, então eu estou sempre alimentando ela, pondo meu ouvido, vou fazer as coisas. Gosto de caminhar, gosto de ler, gosto de viajar, é uma coisa que eu gosto de fazer muito. Eu amo. E normalmente quem se conecta... Você gosta muito de praia, no final das contas? Adoro. Imagina, eu preciso tomar banho de mar assim constante. É porque, né, eu perguntei isso, né? Você faz mal da praia, você deve gostar de praia. Eu amo. E às vezes eu sinto uma necessidade, chega assim no final do ano, já tô pensando na próxima viagem. Aí você falou que você gosta de viajar. Que além do seu tempo livre, se o mundo fosse acabar amanhã, que roupa você estaria vestindo? Que roupa eu estaria vestindo se o mundo fosse acabar? Eu acho que eu ia estar vestindo a roupa que eu uso todo dia. Eu normalmente adoro usar bermuda. E camiseta. Eu gosto de camiseta, gosto de bermuda. Então eu estaria meio que assim mesmo, bem relaxadão. Bem relax. Eu já falei várias vezes que eu estaria de pijama ou moletom, uma coisa bem confortável então, tá também. Vendo? Que já quer pra acabar o mundo, já que vai, eu esteja né? numa vibe boa. Além disso, se você pudesse escolher alguém ou alguma coisa pra dar uma cadeirada, quem seria ou o que seria? Uma cadeirada, você fala, bater em alguém? Tipo que nem aconteceu nas eleições aqui? Em quem eu daria uma cadeirada? Não precisa ser uma Puxa pessoa, vida. pode ser uma coisa. Uma atitude. Eu acho que mau humor, né? Eu daria muitas cadeiradas em pessoas mal-humoradas, de mal com a vida. Eu acho que a gente tem que ser, sabe, assim, mais feliz, mais espontâneo, um pouco mais menos, assim, sabe? Não, pensa num cara gente boa. Eu tava com muito medo de te conhecer, de te entrevistar, enfim. Você chegou aqui super simples, super gente boa, Não, sorrindo, simpático, a gente é do trabalho, não tem... Quem trabalha de verdade não pode ter muita atitude. Atitude é para quem não trabalha, não faz nada, só faz o carão, entendeu? Maravilhoso. E aí, a gente tem um joguinho aqui. Antes eu vou te perguntar, quais são os seus próximos objetivos profissionais? Porque eu comecei perguntando e pedi para você mandar um beijo para minha mãe, a gente não falou. Não, imagina. Então, eu não tenho nada muito tabulado, né? Assim, muito programado. Eu tenho... Não sei te falar exatamente ainda. Eu sei que a gente está perto do fim do ano e tudo mais, mas eu estou me organizando aí com novidades. Tem algum spoiler aqui que você pode me contar em primeira mão? Então, é que não está nada ainda fechado total, sabe? Mistério. Então. Não é. Eu gosto de falar quando a coisa ela já está para acontecer. Eu concordo com você. Quando a gente conta antes. Não, e às vezes não acontece, a pessoa acha que a gente está inventando, enteu? Rola uma frustração. Né? Então, tem várias coisas assim se amarrando muito legais. Estou muito feliz. Estou super empolgado com o que eu estou fazendo e a gente fala de novo depois. Vamos fazer bem blogueira. Vem novidade, vem coisa boa por aí.
A gente tem um joguinho aqui, Amir, que chama Mover a Língua. O que que é o mover a língua? Eu vou te falar algumas palavrinhas que tem a ver, eu acho que com a sua trajetória, com o teu universo, e você me responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Pode ser uma frase, um pensamento. Uma palavra, uma pessoa, o que você quiser. É a hora de você falar o que vier. Tá? Posso começar? Pode. Moda. Trabalho. Estilo. Constância Pascolato. Tendência. Não existe. Beleza. Natural. Praia ou piscina? Praia. Biquíni ou maiô? Os dois. Drink. Champanhe. Lugar. Minha casa. Chapéu ou boné? Boné. Saída de praia. Confortável. Tecido. Leve. Estampa. Muito variada. E-commerce. Farfetch. Loja física. Rua Bela Sintra. Maravilhoso. Eu adoro quando vocês fazem merchan nessas horas. Brasil. Boa gente. Gente boa. Exterior. Japão. Elegância. Eu vou repetir a Constância Pascolato de novo. Lifestyle. Lifestyle. Como assim? Mas o que falar de lifestyle? Um estilo de vida. Pode ser um estilo de vida que você admire, que você gosta de ter, ou pode ser uma pessoa, quando você ouve a palavra lifestyle, alguém que você acha que tem um lifestyle bacana. Lívia Nunes. Boa. Sucesso. Fazer o que gosta. Luxo. Fazer o que gosta. Dinheiro. Ajuda. Empreendedorismo. Importante. Marca. A minha. Ah, maravilhoso. Inspiração. Carmen Miranda. Boa. E aí, você pode deixar algum recadinho para os estilistas que estão começando na carreira? Olha, moda é uma coisa de muito trabalho, né? E persistência. Eu acho que quando a pessoa pensa em dinheiro, só em dinheiro, não é com moda que tem que trabalhar. Tem que ir para o mercado financeiro, fazer outra coisa. E insistir em sonhos, né? Eu acho que a moda é muito legal, moda. Moda é muito bom, é muito decifrar o desejo. E quando você acerta isso, é muito legal, é muito bom. Então, tem que insistir. Vai fundo no sonho. Uma coisa que você falou agora, que eu pesquei aqui dessa mensagem, e que é importante. O famoso quem vê close não vê corre. Porque as pessoas acham que quem trabalha com moda vive no glamour. E não é verdade. Não, o glamour ele existe, mas são momentos muito pequenos. Então, você vai fazer uma sessão de fotografia com a modelo da coleção, você vai fazer um desfile, isso são minutos, né? O resto é muita relação. Começa às 7h30 da manhã e termina às 10 da noite. Então, é puxado. Precisa trabalhar muito. E precisa ter consciência disso daí também, né? E prazer, né? Com Porque certeza. eu acho que trabalho sem prazer não rola. Você mesmo deu aqui um exemplo de quando você não estava tão feliz ali naquele Sim, momento e que você decidiu sim. sair. E aquela coisa que eu acho que é uma frase feita, mas é muito verdadeira. Equipe é tudo, né? Você tem que estar cercado de pessoas que dividem com você, né? Aquilo que você acredita, aquilo que você está fazendo, vibram, né, com você. Então, realmente, equipe é tudo. Eu sempre falo, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Sim. Essa frase meu pai ensinou quando eu era criança. É verdade, é muito verdadeira. Não tem, sem o outro você não realiza, né? Você não faz acontecer. Qual foi o momento mais marcante da tua carreira? Nossa. São tantos, né? Não, são muitos momentos, assim. Eu não consigo te falar em um, mas tem vários. Sim, algum que você se lembra agora? Não, tem assim, a capa da revista que eu te falei, aquilo lá foi uma coisa que me marcou muito, a capa da Elle, a abertura da minha primeira loja foi um outro momento, meu primeiro desfile aqui no Brasil, meu primeiro desfile fora do Brasil. Não, são muitas coisas. Que bom, são né? assim... Amém. Não, e a sua trajetória foi linda. A gente deu aqui uma pincelada Sim, na sua vida, na sua fez trajetória. a gente fez
rapidinho. Mas eu fiquei muito feliz, foi incrível. Eu queria te agradecer. Muito obrigada por você ter topado bater esse papo comigo. Eu que agradeço. E acrescentado, abrilhantado a história do Mover Podcast. Para mim é uma honra, uma prazer. Você quer deixar algum recadinho para quem ficou com a gente até o final? Deixa suas redes sociais, como que o pessoal pode entrar em contato eu acho contigo? que, de repente, vai conhecer meu espaço, quem é de São Paulo ou quem vier para São Paulo, na Bela Sintra, perto do Oscar Freire. E a gente usa mais o Instagram, @AmirSlama. Acompanha lá, tem coisas bem legais. Incrível, maravilhoso. E também, se a pessoa não mora em São Paulo, pode comprar na Farfetch. Pode comprar pela Farfetch ou pelo WhatsApp da gente. Enfim, tudo hoje é muito fácil e rápido. Sensacional. Muito obrigada, Imagina, eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Sou o Mover. Como que é? Mover Podcast. Moveres. Não, Moveres. Eu sou agora o Moveres também. Maravilhoso. Além de te agradecer, é claro, eu não posso deixar de agradecer os nossos Moveres que ficaram com a gente até o final, né? Exatamente. Então, se você ficou com a gente até o final, muito obrigada. Obrigada por mais um episódio. E se você gostou dessa entrevista, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar a notificação, deixar o seu comentário, falar pra gente o que você achou dessa entrevista. Mandem perguntas pra mim, mandem perguntas pro Amir, eu mando pra ele também. E você sabe, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, tem um episódio novo pra você. E você já sabe, se você está parado, é hora de se mover. Um beijo e até a próxima. Tchau!